sempre levando para você a porção da palavra de Deus, a porção de cada dia que nós precisamos até chegar ao final do labor da nossa vida aqui. Nós temos que estar nos alimentando cada dia com a palavra de Deus, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor dentro da busca do conhecimento dele pela palavra. Errais, não examinando as Escrituras, nem conhecendo o poder de Deus. Devemos ser prudentes a conhecer a doutrina de Cristo, para que nós não venhamos ser levados por nenhum vento de nenhuma doutrina. Porque a doutrina que nós, igreja, temos que estar firmado e seguir, sendo instruído por ela, é a doutrina de Cristo. Amém? E para isso, nós precisamos todos os dias ser instruído, corrigido, ademoestado, exortado, repreendido, para a nossa edificação no Senhor. Meus irmãos, eu quero ler o texto da palavra de Deus. Eu entro com muitos assuntos, falo aqui de vários assuntos, levo várias ministrações dentro de várias necessidades que nós temos, não é? Quando é para corrigir, a gente corrige, refutar, refuta. Quando é para ademoestar, a gente ademoesta. Quando é para exortar, exortamos. Tudo isso com a palavra. Repreender, né? Instruir, corrigir, tudo com a palavra. Deixa eu levar para você uma orientação muito boa aqui num texto da palavra de Deus, que vai nos dar conhecimento. A palavra de Deus é luz. Quando a gente vai lendo ela, ela vai iluminando a nossa mente. É por isso que muita gente está nas trevas aí, sem entendimento da verdade. Por quê? Porque creram em Jesus, mas não aprendem dele. Não se guiam pela palavra dele. Não são instruídos pela palavra dele. Se deixam levar pela formalidade e pela devoção religiosa. Não. Nós temos que viver uma vida em Cristo por fé, praticando a palavra, sendo devoto e consagrando nossa vida a Cristo pela palavra. E essa palavra a gente tem que estar buscando o conhecimento dela para viver, para se conduzir neste mundo, pela luz de Deus, para que a gente não venha apostatar nem desviar, entrando em caminho de trevas novamente. É muito importante isso, irmãos, a gente compreender, entender. Meus irmãos, em Cristo Jesus, quão bom seria se nós tivéssemos o conhecimento e entendesse qual é a importância da palavra de Deus para nós. Cremos em Jesus, mas temos que ser guiados por Ele até o final dessa caminhada. Não é você crer em Jesus e fica tranquilo porque tudo já está feito. Não. O que está feito é a obra impossível para a gente chegar a Deus, que não tinha como a gente fazer. Quem fez foi Jesus. O que está realizado e consumado é o meio da justificação, o meio do perdão, o meio de chegar a Deus, o caminho que nos leva à vida com Ele, a porta que nos dá acesso a Ele. O que está feito e realizado são isso. É muito importante a gente entender isso, amém, irmãos? Agora, nossa responsabilidade é se manter nesse caminho, se manter dentro dessa porta, se conduzir por esse meio que é Jesus, andar dentro da direção de Cristo, que é a palavra, a doutrina de Cristo, porque é aí que o diabo vai investir contra a nossa vida, nós cristãos, para nos tirar da direção. Você acha que o diabo ele tenta o povo de Deus em vão, é? Se o povo de Deus não perde mais salvação, se o povo de Deus não tem mais perigo de desviar, não resiste à graça, porque a graça é irresistível, se o povo de Deus não tem mais perigo, tudo já foi feito, já é salvo e salvo para sempre, não perde mais salvação, então eu pergunto a você, você acha que o diabo vai tentar cada um de nós em vão, é? Você acha que o diabo ele é um ser imbecil, tolo, que faz as coisas por fazer? Não, meu amigo. O diabo é um ser sagaz, inteligente, e ele age com um propósito e com um objetivo. Jesus vai dizer
Lucas 8:12, que o trabalho do diabo é tirar a palavra do coração daqueles que ouvem, para que eles não se salvem crendo na palavra. Está entendendo qual é o trabalho do diabo? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, Pedro vai dizer: vigiai, porque o diabo, que é um ser, uma criatura, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O que é que Pedro está dizendo aí? Para os irmãos ter sobriedade no que vive, no que ouve, no que anda, andar numa vida sóbria, sem se embriagar. Por quê? Uma pessoa embriagada, ela não tem noção, ela perde a razão, ela não tem conhecimento de nada, ela é levada, ela age de uma forma louca, precipitada, sem analisar as consequências, não pensam, não raciocina. Uma pessoa embriagada, é fácil do diabo levá-la. Por isso que o diabo embriaga o povo com muitas coisas em nome de Deus, porque tira o raciocínio, a inteligência, o entendimento, a pessoa não sabe analisar, se leva pela emoção, se embriaga com as coisas. E Pedro vai dizer: vigiai, sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, irmão. Jesus disse: vigiai, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. E se você não negar a carne, leva o espírito a morrer novamente, apartando-se de Deus, entrando em condenação novamente. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não é um tolo, um ser tolo. O diabo é um ser inteligente. E enquanto Deus permitir, ele vai tentar o povo de Deus para tirar o povo de Deus da direção de Deus. O mundo, ele vai trabalhar para o mundo continuar caído, porque o mundo já no maligno. Mas o povo de Deus não. Ele trabalha para tirar o povo de Deus da sombra do Onipotente, do esconderijo do Altíssimo, da graça de Deus, do refúgio seguro, que é Cristo. Paulo vai dizer na sua primeira carta a Timóteo 4, 1 e o 2, que muitos vão apostatar da fé. Qual o motivo da apostasia? Seguindo doutrinas de demônios. Olha, gente, isso é muito sério. A gente tem que parar para analisar, entender o que a palavra nos adverte, tá bom? Não, mas isso aqui foi para lá. Não, isso aqui é para a igreja. Isso é atual. Isso é palavra viva e eficaz. Isso é palavra de advertência para a igreja. A igreja, seja em qualquer tempo, tem que ser guiada por essa palavra. A igreja no tempo dos apóstolos foi guiada por essa palavra. Se manteve sendo corrigida, instruída por essa palavra. A igreja hoje, presente nesse tempo, que não tem mais os apóstolos lá do tempo passado, Pedro, Paulo e João, mas tem os apóstolos do tempo atual, aqueles que estão pregando a verdade do evangelho, tem que andar nessa mesma palavra. A igreja tem que seguir essa doutrina. Não é outra não, é essa. Olha o que Paulo vai advertir a Timóteo em relação a uma realidade que estava acontecendo. Muitos apostatarão da fé, seguindo doutrinas de demônios. Agora, olha o motivo pelo qual as pessoas que estão em Cristo vão apostatar da fé. Porque, meu irmão, preste atenção numa coisa. Apostatar é deixar, abandonar. Só abandona a fé quem um dia esteve na fé. Concorda? Só abandona a fé quem um dia esteve na fé. Ninguém que não esteve na fé pode abandonar a fé. Só desvia-se do Senhor quem um dia estava andando com Ele. Você está entendendo? Então é preciso compreender isso, meus amados. O apóstolo Paulo vai advertir Timóteo que muitos estavam apostatando da fé. Olha o motivo da apostasia, do afastamento. Porque estavam seguindo doutrina de demônios. E essas doutrinas de demônios, é o próprio demônio que vem trazer? Não, gente. O demônio é um ser espiritual. Ele não é visível.
O demônio tem o poder na influência. Ele vai levantar homens para trazer, formular essas doutrinas que vai desviar o povo de Deus da direção de Cristo, da doutrina de Cristo. Por isso que o apóstolo João vai dizer: se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não receba, porque o tal não tem a Deus. Segunda carta do apóstolo João, no capítulo, versículo 9 ao 11, porque não tem capítulo. Você vai ver essa verdade. E essa doutrina de demônio, ela vai ser disseminada no meio do povo de Deus por homens. Quem são esses homens? Pastores, pregadores, doutores da lei, doutores das escrituras, aliás. Porque lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 14 ao 16, vai dizer que o diabo vai levantar ministros da injustiça para parecer que são ministros de Cristo. Paulo vai dizer: meu irmão, não se espantem com isso, porque se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, quanto mais ele vai levantar homens transfigurados em obreiros de Cristo, em homens de Deus, em profetas de Deus, em mensageiros da mensagem de Deus, para enganar o povo. Por quê? Porque o povo é enganado por todos aqueles que vêm em nome de Deus. O povo não é prudente, o povo é levado. Falou que é de Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Falou que Deus está mandando, revelando, o povo já está lá entrando no glória e aleluia. Por quê? Porque o povo não é prudente. E a Bíblia vai dizer, o próprio Deus vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É Deus que está dizendo isso. Do povo dele foi destruído porque lhe faltou conhecimento e porque desprezaram. Oséias 4:6. Então, nós temos que saber o seguinte, irmãos. O diabo vai investir contra nós, o povo de Deus. Aqui, ó. A investida do diabo é aqui, ó, na mente. Porque Deus trabalha no homem e quer que o homem siga ele aqui, ó, no entendimento. Não é na emoção, não é. É aqui a verdade que liberta. Transformação do vosso entendimento. É aqui. Toda a faculdade de conhecimento e entendimento do ser humano está na mente. E o diabo trabalha na nossa mente, colocando dúvida, confusão, trazendo muita distorção da verdade do Evangelho. Olha aí a multidão de doutores, pregadores, pastores, trazendo novidade, inovação, trazendo doutrina, trazendo visão, trazendo revelação. Você acha que isso é em vão, é? Olha as muitas religiões, cada uma tem um ensinamento de Deus, é uma confusão na humanidade. Você acha que isso é em vão, é? Olha quantas igrejas que se diz evangélica, não é? Que se diz que é casa de Deus, que é a igreja de Deus, tem se levantado no mundo, cada uma com um movimento pagão, cada uma com uma doutrina paralela, particular, que não condiz com o Evangelho. Você acha que isso é em vão? Isso é o diabo, irmãos. Isso é o diabo que levanta esses homens para criar essas doutrinas, essas ideias, essas visões, essas revelações em nome de Deus, para bagunçar no meio do povo de Deus, porque ele traz a bagunça, a incerteza, a dúvida, para tirar você da presença de Deus. E ele tira você da presença de Deus quando você apostata da fé, quando você sai da doutrina de Cristo, quando você se desvia, não da igreja, mas se desvia de Cristo, da palavra de Cristo. Porque o diabo está agindo dentro da igreja. Ele está aglomerando multidões perdidas dentro das igrejas. O diabo não está preocupado com ninguém dentro da igreja. Ele está preocupado que você não esteja em Cristo e nem na palavra de Cristo. Porque o lugar que Deus ele quer que você esteja é Cristo e na palavra dele. E é isso que o diabo quer tirar você. O diabo não está querendo tirar você da igreja. O diabo quer tirar você de Cristo e da palavra de Cristo. Fazendo você apostatar da fé. Desviar. Seguir outra doutrina, não a de Cristo. Está vendo como é importante o esclarecimento com sabedoria, explicando de uma forma inteligente, para você entender pelas Escrituras? Cuidado, irmãos. Cuida de ti e da doutrina, é isso que a Bíblia nos ensina. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. O que está em jogo aqui até o final
é a gente perseverar para alcançar a salvação da nossa alma. Muitos estão recuando, muitos estão voltando, muitos estão abandonando a fé, muitos estão sendo reprovados. Hebreus 10, 39. O escritor vai escrever dizendo assim: nós não somos daqueles que recuam para a perdição. Nós somos daqueles que perseveram, conservam a nossa alma para a salvação. Perseverar na doutrina de Cristo é conservar a nossa alma para a salvação. O apóstolo Paulo vai escrever na sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, Paulo vai advertir os irmãos, dizendo assim: examinai-vos a vós mesmo, se permaneces na fé, ou se já não fostes reprovado. Não sabeis vós que Cristo habita em vós, ou se não creste em vão. Olha o que Paulo vai advertir os irmãos. Paulo não vai advertir os irmãos: olhe, não deixe de vir para a igreja, olhe, não deixe de estar na igreja, olhe, cuidado para não se desviar da igreja. Não. A preocupação de Paulo não era com a igreja. Paulo não pregava igreja, vida religiosa, formalidade. Paulo pregava a doutrina de Cristo, o ensinamento, o evangelho. E Paulo advertia os irmãos a se manter no evangelho. Examine-se a si mesmo, se o que você está vivendo é o evangelho, se a doutrina que você está seguindo é a de Cristo, para ver se você já não foi reprovado. Porque aprovado em vida com Deus, conservando sua alma, só quem está na doutrina de Cristo. Dizer que crê em Cristo, Jesus é o Senhor, todo mundo diz aí, em todas as religiões. Mas Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Só aquele que ouve e pratica a minha palavra. O que você tem praticado? Aonde está a tua consagração e devoção? A palavra de Cristo a Cristo? Ou a tua entidade religiosa dentro da formalidade? Meus irmãos, em nome de Jesus, é muito sério o que eu estou falando aqui. O ensinamento, a instrução, a orientação que eu trago sempre é com essa finalidade. É com esse objetivo. Convidar a sua atenção. Levar uma orientação para você. Advertindo você e convidando você a ser prudente. Prudente, irmãos. Cuida de ti e da doutrina. Você está pensando que eu já creio em Jesus, estou na igreja, estou salva? É não, irmão. Salvação é Cristo que dá. Mas enquanto o homem está aqui, ele está no caminho da salvação. Ele tem que ir até o fim para ser salvo, como disse Jesus lá em Mateus 24. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porém, a partir de agora, já me está guardada a coroa da justiça, que Deus me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a vinda do Senhor. Nós temos que estar vivendo uma vida perseverando, prudente aqui, com a fé em Deus, até a vinda de Jesus, irmão. A nossa esperança primordial é a vinda de Cristo. Enquanto Cristo não vier, eu tenho que estar andando aqui por fé, perseverando, combatendo o bom combate, vigiando, para não apostatar da fé, para que eu não perca este grande dia. Os irmãos estão entendendo isso? Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 1 e o 2. Paulo vai dizer aos irmãos: irmãos, o evangelho que eu vos tenho notificado, no qual vocês creram, pelo qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer nesse evangelho que eu vos tenho anunciado, se não se mover dele, se é que não creste em vão. Meus irmãos, é muito sério. É muito sério isso que eu estou levando para você. Você não vai receber uma instrução dessa em nenhuma igreja, dessas aí que não tem compromisso com o evangelho. Porque o que você vai ouvir dentro das igrejas, você vai ser advertido, sabe para quê? Não é para isso que eu estou falando. As advertências que vocês vão ter dentro das igrejas, é para que vocês sejam perseverantes na igreja, sejam fiéis aos trabalhos da igreja, que vocês se consagrem e se devotem à igreja. Eles não vão dar essa doutrina para vocês.
Eles não vão mostrar a vocês o firme fundamento e o alicerce da sua fé. Eles não vão motivar vocês a ser prudente e perseverar e estar analisando e guardando a doutrina de Cristo. Eles vão querer que vocês estejam submissos à doutrina da igreja, que o pastor determina. Esse é o maior erro que muitos estão vivendo. Não são prudentes para examinar a palavra. Estão vivendo ventos de doutrina dentro do reduto dos homens, aonde estão sendo negócios dos homens. Meus irmãos, olhem para a palavra. Você tem a Bíblia na sua casa. Mas, irmão, eu não sei ler. Tudo bem. Tem pregadores pregando aí. Tem mensagens na internet. Tem mensagens na televisão. É só você orar a Deus. Você não sabe ler, mas sabe orar. E pedir a Deus. Deus, não me deixa enganar. Me dá entendimento e conhecimento da tua verdade. E Deus vai te levar pregações. Vai levantar pregadores para te enviar a mensagem para te orientar. Sai desses caminhos errantes. Sai desses apriscos que são do homem e não de Deus. Você tem que ser rebanho e ser guiado por Cristo, que é o pastor da nossa alma. Então, meus irmãos, Paulo vai dizer, vou ler mais uma vez porque é importante ler isso aqui. Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, olha o que Paulo vai dizer no versículo 1 e 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo vai dizer assim. Leiam o que está escrito comigo aqui. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também vocês receberam, no qual também vocês permanecem, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se é que não creste em vão. Pelo qual você também sois salvos, se, olha a condição, irmão, crê em Jesus, não é dizer eu creio nele, estou salvo e não preciso me preocupar mais com nada. Eu estou salvo, porque eu estou no caminho da salvação. Mas eu tenho que vigiar e perseverar que eu posso ser desviado do caminho da salvação. Eu posso desistir da caminhada, posso. Eu posso abrir mão na metade do caminho. Eu posso voltar ao lamaçal do pecado. A Bíblia diz isso. Bem melhor era que não conhecesse a verdade. Depois de conhecer, voltar. Muitos apostataram da fé. Muitos já estão mortos. Paulo vai dizer, escrevendo 1 Coríntios capítulo 10. Deixa eu ver aqui se é 10, que eu quero dar referência certa para você examinar. 1 Coríntios capítulo 10, olha o que Paulo vai dizer. Versículo 10. Não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Versículo 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figura. Estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegado o fim dos séculos. Olha o que Paulo vai dizer ao versículo 12 aos irmãos. Isso aqui é para a gente, irmão. Isso é doutrina para a gente. 1 Coríntios 10, 12. Olha, escutem o que Paulo vai dizer. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não caia. Paulo está advertindo, cuidado, irmão, para você não cair. Você que cuida estar em pé. Você que está perseverando. Você que já está no caminho, já entrou pela porta. Cuide. Persevere. Seja prudente. Retenha firme. Combata o bom combate. Para que você não caia, não pereça. Não volte novamente ao lamaçal do pecado. A se perder na direção do céu. Porque esse é o trabalho do diabo. O destruidor. O tentador. Irmãos, é muito sério essa questão de salvação. Valorize isso na sua vida, irmão. A fé em Jesus é muito mais do que uma vida religiosa. A fé em Jesus é a grande necessidade que o homem perdido tem de receber a salvação e encontrar a vida com Deus novamente. É por isso que nós temos que ser prudentes. Jesus em todo o tempo estava advertindo os seus discípulos. E uma das advertências de Jesus era ter cuidado com os falsos profetas. Ter cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus.
com os ensinamentos que podem desviar você da palavra, da direção, da verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Então, meus amados irmãos, nesta hora, receba mais uma orientação pelo seu amigo e irmão, esse que vos fala, Evangelista Wellington Ramos, sempre com o compromisso de levar a verdade que liberta, nada além da verdade. Cuida de ti da doutrina, porque fazendo isso, te salvarás.